Ponto. Minha primeira missão é essa. Deus colocou no meu coração, chega, arde isso, eu não sei, pastor. Às vezes até eu piro, às vezes, um pouco. Eu piro um pouquinho, só que eu falo assim, igual você falou, às vezes acontece algo que no meu coração, talvez eu vou falar em termos de muita treta, muita tribulação, chego a falar assim, pai, eu não quero isso não. É muita coisa, pai. Se eu liderando já está nesse patamar, aí eu fico pensando, e os pastores? Se na liderança já é assim, imagine o pastor, cara. Aí eu encontro, descanso, sabe? Eu peço para Deus, Senhor, então refrigera meu coração, sabe? Que eu venha prosseguir a cada dia e tal e tal. Então, mas eu fico pensando só, hoje, na questão dos pastores, sabe? E falando sobre pastores, qual é a sua maior referência que o senhor teve em relação a pastoreio, além de seu pai, que você vai falar do seu pai? Sim. Tem um outro que você teve uma referência de... Tem. Pastor José Augusto. Na época eu ainda era novo. José Augusto Nicodemos? Tô brincando. Não, eu não sei o nome dele todo, não. Só o pastor José Augusto já foi pastor da nossa igreja, lá do Jardim dos Migrantes, em Ji-Paraná. Então eu via mais, eu não era muito, assim, no início, muito ligado a tais outros pastores, mas o que caminhou, que me deu umas instruções, alguns conselhos no início. Eu passei um tempo, né, tive uns inícios de uma depressãozinha, tu tá entendendo? Aí fiquei fora daqui de Porto Velho por uns 6 meses ou 3 meses, não Mas lembro. você já estava pastoreando ou não? Tava, no início. E daí o pastor José Augusto me ajudou um bocado, estava comigo, meus pais também, meu pai, né? Você já estava casado ou não nessa? Não. Você ainda era não. solteiro? Não, ainda era solteiro, tá entendendo? Mas já tinha começado. Isso foi em 2006 para 2007. E você chegou a ser acompanhado por profissionais, além do pastor? Sim. Né? Também. Foi só uma besteirinha. Eu posso dizer assim, mas foi cuidado, né? Graças a Deus, sim, cara. E graças a Deus tem outro também aqui que é psicólogo, né? É amigo da gente e deu tudo certo. Mas eu sinto, a gente já está bem. Foi muito tempo atrás, foi coisa simples da vida mesmo, pessoal, tá entendendo? Sim, mas sim. Deus já resolveu. E eu te digo para você que de referências que eu tenho hoje, né, para a gente analisar mensagens, né, e conhecer, tem aí o pastor Luciano Subirá, tem o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu gosto muito, também tá gosto entendendo? muito. Augusto Nicodemos, Nicodemos. mensagens dele, conferências. Cara, e tem o Lamartine Pozella também, da Batista, também gosto. Nós temos nosso pastor, né, que hoje estamos acompanhando aí nosso presidente, né, Paulo Sérgio. E tem esses caras aí como referência hoje ajudando bastante. Amém. Não vai querer acabar agora não, né? Agora que tá acendendo, nós vamos continuar aqui, vamos lá. Eu só acender um negócio bem interessante sobre esse lance da depressão. Eu acompanho o pastor Anderson Silva, né? Então é uma referência para mim, ele. E fez mudar várias situações da minha vida em relação como marido, né? Como servo, como líder também. E fez eu ver a palavra, as minhas atitudes, né? De um jeito diferente. Né? Não só, né, alisando e passando a mão e tal. E ele fala muito sobre isso, sobre muitos pastores estão caindo, né, em adultério, estão caindo em depressão, e deveria ter algo tipo sei lá, ele tem um projeto, o pastor Anderson tem 28 projetos, esse pastor Anderson Silva. Então, desses 28 projetos, ele tem um que cuida de pastores depressivos. Eu acho legal. Isso muito interessante. Que bom, sim. Né? Porque eu estava pensando assim, eu falei, caraca, a gente que lidera, a gente que está na frente ali, quem é que está também cuidando da gente? Sabe? É óbvio que é Deus que cuida da gente. É óbvio, isso é óbvio.
Só que a gente precisa, eu acho que a gente precisava disso, sabe? Muitos pastores, às vezes, acontece isso, acontece a depressão, acontece o adultério, em tudo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo, né? Mas o senhor teve, né? O senhor teve a ajuda. E eu digo para você, foi um princípio, sabe? Foi logo no início, aí já foi tratado, graças a Deus. Uhum. Não, e eu digo assim, que tem várias situações em relação a que o povo fala bem assim, cara, mas eu acho que eu tive, eu não sei. Não sei se foi depressão, foi mais ano passado, né? Eu tive umas crises loucas sobre, acho que uns 2 dias, pela questão da pandemia, né? Comigo mesmo, família. A minha esposa também foi diagnosticada, também, então estava tratando até hoje, né, lutando contra isso, né? E Deus vem trabalhando na nossa vida como no todo, porque não é só uma pessoa que foi diagnosticada. Não, a família, é a família, porque afeta todo mundo. Todo mundo. Né? Afeta todo mundo. E é bem delicado a gente falar. Antes eu falava bem assim, pastor. Chegava a falar assim, cara, às vezes isso é besteira, né, cara? Eu cheguei a falar isso, não posso negar. Mas é antes que a gente não tem. Eu falo pro Tiago, pros meninos às vezes na oração aqui, até no nosso bate-papo aqui, que o Joilton, até você comentou também aqui, mês passado foi uma pessoa, ano passado foi outra, ano retrasado, há 4 anos, 5 anos. Então, a gente é ignorante para várias situações, né? Ignorante para muitas coisas. Imaturos. Sou casado há 20 anos com a Suzana, e ontem eu tive uma conversa com a minha família, e eu falei, cara, de rocha, eu não casaria comigo há 20 anos atrás, se eu fosse a Suzana. Eu não casaria comigo, porque era um moleque. Mas aí Deus vem preparando a gente, e nós tomando uma decisão como homem, né? Como cristão. E a gente vem seguindo, quando a gente começa a ter esse relacionamento de novo, que foi desconfigurado lá em Adão, e a gente vai reconfigurado com Cristo Jesus, né? E a gente começa a ter um download, a prosseguir, a encher esse download. Então, eu começo a encher esse download no meu casamento, nas minhas atitudes com a minha esposa, nas minhas atitudes com meus filhos. E isso vem mudando o meu modo de falar, o meu modo de ver, né? O modo de agir também. Mas eu ficava pensando, eu como líder, se eu chegar a ter essa depressão, e aí? E eu como pastor, sabe? Às vezes me dava medo. Hoje não mais, porque eu não consigo mais, nem ter tempo. Ano passado, pastor, eu falei bem assim para Deus, falei, Senhor, eu não tenho esse privilégio, eu acho que não sei se foi a palavra que eu falei, privilégio, de ficar depressivo, tá? Porque eu tenho que cuidar da minha esposa e dos meus filhos no meio dessa pandemia. Essa foi minha oração para ele, falava para ele desse jeito. Então, não posso ter isso. Então, desde ano passado para cá, eu tive só 2 crises, foi em abril. Sim. E um amigo meu falou assim, Gildo, se tu for no psiquiatra, ele vai te dar um diagnóstico. Então, ele vai te dar algo que você quer ouvir. Eu falei, eu vou. Aí eu fui, né? Eu fui e ele me deu, né? Também falou começo de síndrome do pânico e tal. E me deu um remedinho para mim tomar debaixo da língua. Quando eu estiver na crise ou quando eu estiver tomando uma tomada de decisão e tal. E eu nunca tomei esse remédio. Ficou na minha carteira. E até hoje eu sei que Deus que vem, sabe, amém, suprindo, vem nos... Cuidando, mas isso acontece, gente, não é... Eu sei que tem a misericórdia de Deus. Sim. Só que tem hora que eu fico bala comigo, eu falei, eu não quero viver na misericórdia de Deus quando eu sei. O Tiago, né, Tiago fala... Tem que administrar a minha... o Tiago fala muito sobre isso, né, cara? Se você sabe o que tem que fazer e não faz, isso é pecado, cara. Então, muitas coisas eu sou muito racional, eu falei, não, vou fazer, eu vou ter que parar com isso, eu vou fazer, né, eu vou mudar, né, eu tenho que mudar, cara, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, né, então, isso acontece quando a gente tem um relacionamento de novo com Deus, e quando a gente não tem, a gente vai falar só sobre TikTok, falar sobre um LOL da vida, um jogo, e isso vai... defiando e afundando a gente. Verdade. Me empresta sua Bíblia aqui. Pode pegar. Vou ler só um versículo que eu falei domingo, preguei na igreja. Filipenses 4, do versículo 11 até o 13. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, olha, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a
toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era o cara que poderia ter a depressão e ele tinha todo o direito de entrar numa ansiedade, numa depressão e profundamente. Ele tinha todo o direito, porque nós nunca e não iremos passar o que ele passou. Sabe por que ele disse isso? Aprendi. Eu ministrei domingo na igreja, alguns termos eu não vou me recordar aqui, mas uma coisinha que me chamou a atenção é que o ensino que ele está passando aqui para nós é que ele disse: eu aprendi a administrar toda e qualquer situação na minha vida, por isso que eu ando contente. Vocês me veem desse jeito, na fome ou na fartura, eu sou o mesmo, na solidão, preso, eu sou do mesmo jeito, está entendendo? Aí eu falei: irmão, você imagina o apóstolo Paulo precisando de uma roupa, de um alimento, escovar o dente. Quantos de nós aguenta passar talvez 3, 4 dias sem escovar? Não aguenta, fica agoniado. E ele não ficou ansioso, ele diz ainda que ele aprendeu, então teve um processo nessa vida, nessa nossa caminhada de vida, ele aprendeu, então nós também podemos. Hoje em dia nós não podemos mais andar reclamando. Será que nós não aprendemos hoje a viver contente, saber do que Deus faz por nós todos os dias? Saiba administrar as situações da tua vida, quando você estiver assim ou assim, passando as dificuldades. O ensino que ele está dizendo para nós, o que quer dizer esse tudo posso naquele que me fortalece, não é tudo posso ter, tudo posso fazer, tudo posso conquistar, tudo posso, né, possuir, não está falando de bens, de coisa não, tudo posso é administrar na minha vida, porque Jesus, tudo eu posso. Por causa de Jesus Cristo, naquele que me fortalece, eu consigo administrar. Eu estando pobre, eu estando sem roupa, eu estando sem dinheiro, eu não vou me desesperar, eu não vou desencadear uma depressão na minha vida. Simplesmente isso. Então a gente tem que hoje cuidar, e graças a Deus eu te digo, se tu tem um chamado, queridão, Joilton, Deus vai te dar essa graça, e não precisa ter medo, porque nós somos seres humanos, nós podemos ficar doentes, sim, não quer dizer Deus não está conosco, não, ele disse, no mundo vamos ter aflições. Que tipo? Pode ser uma aflição de alguma doença até terminal, mas ele vai estar conosco, e nós temos que fazer como Paulo, administra, está nesse tempo ruim, viva contente com o Senhor, agradeça a Deus por tudo que ele já fez, pelo que ele está fazendo e o que ele irá fazer. E nessa questão, ser pastor, você não precisa somente ser pastor para cuidar de uma igreja. Ser pastor na tua casa, você pode ser pastor e administrar uma parte da igreja. Falar: pastor, eu vou cuidar dessa parte aqui, te colocou, agora quem cuida dessa outra aqui, desse rebanho, esses problemas, está entendendo? Ser pastor é bênção de Deus. Deus cuida da gente e Ele nos dá alívio das nossas dores, nossas dificuldades. Ele está com a gente e com todos os irmãos também. Agora, não vou dizer que Deus vai tratar da mesma maneira. Não, Deus conhece as agruras ministeriais. Ele sabe, então, de uma outra maneira, Ele trata com pastores e pastoras. E, de uma outra maneira, ele trata com membros que somente vão para o culto e que servem e adoram a ele. Sim. Não é uma questão de acepção, isso não entra. E aproveitando também para alguns que às vezes falam assim: Deus não faz acepção, pastor, de pessoas. Não, Deus não faz acepção de pessoas para salvação, para servir a ele, faz sim. Eu posso usar o termo aqui, o vagabundo, Deus não vai colocar ele para trabalhar na obra, não, porque já não serve. O preguiçoso, o falso, a mentirosa ou a falsa, Deus não vai colocar ele, vai escolher os verdadeiros para trabalhar. Agora, para a salvação, Deus não faz acepção, venha como está, do jeito que está, deixa que ele vai te tocar, e se você quiser aceitar, amém, Deus transforma todos, né?